Obrigado pelo seu interesse ou por ter se inscrito no curso de Arraiz Amador e Motonauta. Essa aula aqui ela tem dois propósitos. O primeiro deles é apresentar o curso para vocês. Vou gastar aqui 6 minutinhos para falar um pouquinho sobre como o curso está estruturado. E depois, em seguida, eu vou falar também sobre o processo de obtenção da sua carteira de habilitação de amador. Seja Arraiz Amador, seja Motonauta ou então outras habilitações de amadores. Vamos então aí à apresentação do curso. Para conduzir uma embarcação de esporte e recreio, você precisa ter uma habilitação de amador. Existem 5 categorias de amadores. A primeira delas é a mais simples, é a chamada veleiro. Ela é voltada para crianças, pode ser tirada a partir de 8 anos de idade e não necessita fazer uma prova teórica. Já as outras 4 categorias necessitam que os seus conhecimentos sejam testados em uma prova administrada pela Marinha. Essas 4 categorias são Arraiz Amador, Mestre Amador, Capitão Amador e Motonauta, que eu já vou falar um pouquinho sobre ela. As diferenças entre Arraiz, Mestre e Capitão Amador, elas têm relação com a distância em que você pode navegar, ou as regiões em que você pode navegar. A Arraiz Amador é somente águas consideradas abrigadas ou águas interiores. O Mestre Amador é a navegação à vista da costa, pode ser costeira. Inclusive você pode ir até os Estados Unidos, por exemplo, fazendo uma navegação costeira, nada te impede. Só você não pode perder a costa de vista. Já o Capitão Amador não tem limites, ou, como costumo dizer, o limite é o mundo. Já para a carteira de motonauta, para você pilotar jet skis, é necessária uma carteira específica para ela. Mestre Amador, Arraiz Amador, Capitão Amador, essas aí não te dão direito a pilotar um jet ski. Você precisa realmente tirar a carteira de motonauta. A carteira de motonauta, a prova para ter a carteira de motonauta, você pode fazer ela junto, sendo a mesma prova de Arraiz Amador. Então, se você está começando agora nesse mundo dos amadores, de embarcações de esporte e recreio, recomendo fortemente que você faça junto com a carteira de Arraiz Amador, tire também a carteira de motonauta. Um detalhe importante é que para você tirar tanto o Arraiz Amador quanto o motonauta, você precisa comprovar no momento da inscrição na Marinha para fazer a prova uma experiência embarcada. Essa experiência tem que ser atestada por uma escola credenciada da Marinha. Então é necessário sim que você procure uma escola credenciada da Marinha e busque fazer essa experiência embarcada, essa parte prática que é necessário para sua inscrição na prova teórica. E daí essas escolas também normalmente elas provêm para vocês um curso teórico. Mas pessoal, então por que eu vou fazer esse curso teórico aqui, né? Qual que é a razão disso? Bom, vai depender muito de escola para escola. Existem dezenas de escolas por aí, né? Mas algumas delas, infelizmente, elas pecam bastante nesse quesito de ensino. Eu mesmo, quando fiz a prova de Arraiz, o que me deram lá foi simplesmente uma apostilinha que nem material teórico era explicado. Era simplesmente questões muito parecidas com aquelas de prova. Isso é uma atitude, eu acho que bastante temerária de algumas escolas, né? Porque não prepara realmente para você ter uma vivência no mar. Então, naquele momento, eu não estava preparado para pegar um barco e entender o que estava acontecendo, se eu visse uma boia ou se eu cruzasse com uma outra embarcação. E, por mais que exista ainda alguma aula teórica, que eles dão alguma base, muitas vezes eu vejo muitos conceitos errados sendo ensinados por aí, infelizmente. Hoje já tenho mais experiência de mar, já tenho mais estudo teórico e eu quero compartilhar isso com vocês de forma que vocês possam se lançar ao mar com segurança. Se você tiver qualquer dúvida sobre as habilitações de amadores ou como obter essas habilitações, recomendo que você dê uma olhadinha nessa Norman 03, é um documento da Marinha, norma da Autoridade Marítima, em que justamente trata de todos esses aspectos.
O nosso curso de Arraiz Amador e Motonauta, eu costumo dizer que ele é um 2 em 1. 2 em 1 por quê? A matéria é a mesma, mas existem duas linhas que você pode seguir no seu estudo. O que nós chamamos lá de curso padrão, o curso normal e um curso resumido. A maioria das nossas aulas, ela conta com uma aula resumo. Então, como é que isso funciona? Não todas as aulas, mas a grande maioria delas tem um vídeo chamado lá de parte 1. Essa aqui é a nossa aula padrão. Ela é dada em um ritmo um pouco mais lento, os conceitos são um pouco mais aprofundados, a didática é um pouco melhor, então ele é meio dimensionado para que você assista uma vez, faça os exercícios e vá para a prova. A nossa esperança é que você não tenha que retornar na aula, depois de reforçar com os exercícios, para assistir novamente a aula. E embaixo nós temos o que é a parte 2. A parte 2, na verdade, não é uma continuação, mas é um resumo da aula de cima. Então a fala é mais acelerada, os conceitos não são tão aprofundados e um ou outro assunto que aparece com menos frequência na prova acabou sendo omitido. O resultado disso é que no nosso curso padrão, aquele curso que você faria assistindo a parte 1, ele tem cerca de 9 horas de aula, enquanto que o curso acelerado, o curso resumido, ele tem um pouco mais de 5 horas de videoaulas. Então, qual das videoaulas eu devo assistir? Talvez você esteja se perguntando. É uma escolha pessoal sua. Eu aconselho que você teste ambas as aulas, a aula padrão e a aula resumo, veja qual se adequa melhor ao seu meio de estudo. Tem pessoas que vão fazer o curso inteiro assistindo somente os vídeos resumidos. Tem pessoas que vão preferir fazer o curso padrão. E tem pessoas que vão utilizar, por exemplo, as videoaulas resumidas para fazer uma revisão antes da prova. O que eu garanto para vocês é que meios de estudar aqui não vão faltar. Nosso curso é dividido em várias sessões, cada sessão refere-se a um assunto específico que é cobrado na prova de Arraiz e Motonauta. E dentro de sessões você vai encontrar o número necessário de aulas para passar completamente todo o assunto. Cada aula dentro dessas sessões terá cerca de 15 minutos, mas dependendo do assunto pode ser mais ou menos um pouquinho. Ao final de cada sessão, você encontrará um questionário também. Vai variar de 30 a 50 questões mais ou menos sobre o assunto daquela sessão. Recomendo fortemente que vocês façam essas perguntas, respondam essas perguntas dos questionários. Vai preparar vocês muito bem para a prova. E na prova lá serão 40 questões, você tem que acertar pelo menos metade delas para tirar a sua carteira de Arraiz Amador e ou Motonauta. O curso também tem um material complementar, em cada aula teórica que é dada, existe cartões que você pode baixar. Esses cartões contêm itens importantes, itens relevantes para você lembrar para a prova. Então você pode usar eles para estudar junto com as videoaulas ou então guardá-los para uma revisão rápida antes da prova. Só uma pequena nota aqui sobre dúvidas e questões. Esse curso aqui ele foi montado em horas livres com muita dedicação. Dependendo da plataforma que você está utilizando para ver o nosso curso, pode existir uma área para fazer perguntas para o professor. Mas porque esta não é a minha atividade fim, eu peço com muita humildade a compreensão de vocês se eu não conseguir responder ou puder dar esse suporte de perguntas e dúvidas. O curso está sendo oferecido as is, ou seja, do jeito que está, e é fechado. Mas garanto que todas as dúvidas, sugestões e reclamações elas serão lidas sem dúvida alguma e em momentos adequados o curso vai ser atualizado se for necessário. Nós só não temos neste momento condições de dar um suporte a dúvidas individualizadas, tudo bem? Peço desculpas antecipadamente por isso. E mais uma vez, muito obrigado por terem embarcado conosco neste curso teórico. Espero que realmente seja muito proveitoso para vocês. Vamos agora para a segunda parte dessa aula. Vamos falar um pouquinho ali sobre os procedimentos referentes aí às habilitações de Arraiz Amador e Motonauta. E também a gente acaba falando também um pouquinho sobre as outras habilitações. Bom, nos documentos da Marinha, só para nós nos familiarizarmos, a Marinha utiliza algumas siglas para tratar dessas categorias de amadores. O VLA é o veleiro, aquele para criança normalmente, não vai interessar a maioria das pessoas. O ARA é o Arraiz Amador
MSA significa mestre amador, CPA significa capitão amador e MTA significa motonauta. Eu notei que alguns alunos eles podem ter dúvidas sobre a obtenção, o processo de obtenção dessas carteiras de amadores, né? Que a Marinha também utiliza a sigla CHA, Carteira de Habilitação de Amador. Então vamos aproveitar essa parte aqui da aula para tentar tirar essas dúvidas. Vou falar não só da obtenção, como vou falar de renovação, de agregação, por exemplo, da carteira de motonauta, enfim, as dúvidas mais comuns. Normalmente as dúvidas elas surgem para a pessoa que está começando nesse mundo, que é quem está fazendo pela primeira vez ali a carteira de arraiz amador, ou então de motonauta, ou as duas juntas. Por quê? Depois que o cara já passa por esse procedimento, já vai saber como é que funciona aí para mestre amador, que vem depois do arraiz amador, ou então capitão amador. Então olha, para você que está começando nesse mundo, motonauta ou arraiz amador, são duas fases distintas basicamente que vão precisar existir. A primeira é obter o atestado de treinamento e a outra é fazer e passar na prova teórica. E tem que ser nessa sequência. A Marinha ela só aceita a sua inscrição na prova teórica se você apresentar o atestado de treinamento. Então eu deixo bem claro aqui ao longo do curso todo, principalmente no começo e na apresentação do curso, que não tem jeito, você tem que procurar uma escola credenciada pela Marinha para fazer o treinamento. Esse treinamento é necessário para arraiz amador e para motonauta. Para mestre amador e capitão amador não precisa. Então é só nessa fase inicial. Essa escola que você procurar, ela vai lhe orientar sobre todos os procedimentos, tempo de embarque e tudo mais, fazer o treinamento embarcado com você, e no final desse treinamento você vai obter um papelzinho lá, ou dois papeizinhos, né? Porque são separados, né? É um atestado de treinamento embarcado para arraiz amador, para embarcações, e um outro que é um atestado de treinamento para motonauta. Você tem a opção de, se você não quer, por exemplo, conduzir jet ski, você não precisa fazer motonauta, por exemplo. Ou o contrário, você quer só jet ski, não quer saber de barco, não quer saber de veleiro, lancha. Então você faz só de motonauta. Ou você faz os dois juntos. Também você faz o treinamento numa lanchinha, no veleiro, e também o treinamento no jet ski. No final das contas, essa escola vai te dar esses papeizinhos que estão mostrados aí na tela preenchidos. Você precisa disso para poder fazer a inscrição, então, na prova teórica. No pacote que vocês comprarem, provavelmente já vai estar incluído também o curso teórico. Nesse ponto você pode estar se perguntando então por que eu me inscrevi nesse curso aqui. Sem me estender muito, né, porque eu já contei a história, mas é aquilo que eu falei. Existem boas escolas por aí, mas existem algumas escolas que às vezes deixam a desejar. Mas voltando aqui para o nosso procedimento de inscrição, então você vai pegar esses atestados ou o atestado para fazer a sua inscrição lá na prova teórica, além de outros documentos que eu vou mostrar aqui. A maioria das escolas, elas funcionam também como despachante náutico. Vão cobrar uma taxa de você e vão fazer tudo isso para você e te orientar sobre isso. Mas você pode também fazer isso por você mesmo. Nesse caso, eu aconselho que você procure a capitania, a agência ou delegacia onde você pretende fazer a prova para você se inteirar dos procedimentos, dos horários, né? Cada capitania, delegacia ou agência, ela tem a sua própria maneira de funcionar, o seu próprio horário de prova, o seu próprio horário de atendimento ao público. Se você for fazer isso por você mesmo, então você vai levar esse atestado de experiência embarcado, um documento oficial de identificação. Pode ser seu RG, carteira de trabalho, passaporte, o que quer que seja, mas o que eu aconselho você levar realmente é a sua CNH. Já vou explicar por que isso, né? Deve ser uma cópia autenticada, ou então você pode ir lá presencialmente com uma cópia simples e também original e mostrar para o atendente, ele vai autenticar para você. O seu CPF, também uma cópia autenticada, ou então cópia simples com apresentação do original, ou um comprovante de residência, cópia autenticada, ou então cópia simples com apresentação do original. E nos termos da lei, se você não é capaz de apresentar um comprovante de residência, você pode atestar isso através de um formulário próprio. Esse formulário aqui, você pode
pegar lá na capitania mesmo, no momento da inscrição. Eles devem imprimir para você e você assina lá na hora. Ou então você pode abrir a Norman 03 e lá nos anexos da Norman 03 você vai encontrar esse formulário se você quiser já levar preenchido. Você também tem que levar um atestado médico. Para isso aqui não existe um formato fechado. A capitania só pede que o médico ateste que você tem boas capacidades psicofísicas. E, mais fácil ainda, né? Utiliza a sua CNH. Se a sua CNH estiver válida, ela vale como esse atestado médico. Então você nem precisa procurar um médico. É só a CNH válida. Você também tem que pagar uma guia de recolhimento da União. Você vai entrar nesse site que eu estou mostrando aqui. Você pode procurar esse site aqui escrevendo diretamente ou então procurando no Google, né? Coloca lá GRU, pagamento, amadores, carteira, exame, prova. Você vai acabar chegando no site, que é esse aqui que eu estou mostrando. E esse site eu estou mostrando de 2020, pode ser que eventualmente mude alguma coisa com o passar do tempo. Você entra aqui em GRU, Serviços Administrativos, Educacionais e Vistorias. Li e concordo com os termos acima, leia e concorde, é claro. Continuar. Você tem que escolher o local aonde você vai fazer a prova. Vou chutar uma aqui, ó, Delegacia da Capitania em São Francisco do Sul. A categoria você vai colocar amador. O item de serviço é esse primeiro aqui, ó, carteira de habilitação de amador, inscrição para exame, renovação, emissão de segunda via, correspondência ou equivalência. O preço hoje é R$ 42,00, pode ser atualizado. Preenche com seus dados e gera o boletim e paga. Existe um tempo de compensação desse pagamento da GRU, geralmente 48 horas. Eles vão informar para vocês aqui. Espere esse tempo antes de ir na capitania fazer a inscrição, senão eles não vão aceitar a sua inscrição. E por fim você vai preencher lá um requerimento para a prova, que lá na capitania, agência ou delegacia, eles também provavelmente devem fornecer, mas você pode levar preenchido também de casa. Você encontra esse formulário na Norman 03 também, é um anexo. Mas eu recomendo que você faça na capitania, que até o formulário aqui é um pouco confuso, e às vezes uma capitania ou outra preenche de uma forma um pouco diferente. Bom, feito a inscrição na prova, eles vão te dar uma data em que você vai comparecer lá para fazer a prova. Algumas capitanias, agências ou delegacias estão já se informatizando, a prova é feita no computador, mas algumas ainda não, é papel e caneta, né? Tem que levar lá o protocolo que eles vão te dar, uma caneta, seu documento de identificação no dia da prova. Sobre a prova para arraiz amador, você vai responder 40 questões de múltipla escolha. Você vai ter 2 horas para responder essas questões e você tem que acertar metade da prova. Se você perdeu o dia da prova lá, não pôde comparecer no dia, você pode fazer uma nova prova fazendo uma nova inscrição. Para isso você vai ter que apresentar todos os documentos. Você não precisa pagar uma nova GRU, desde que você faça a inscrição aí 60 dias após o dia que você perdeu a prova. E você pode fazer isso uma vez só com a mesma GRU. Se você passar de 60 dias ou então você não tem mais a GRU, aí você vai ter que fazer um novo pagamento. E a prova de arraiz amador, que deve ser o caso da maioria das pessoas, ou então mestre amador ou capitão amador, ela também conta como prova para motonauta, caso você esteja querendo essa habilitação e apresentou lá o atestado, o comprovante de experiência embarcado em jet ski. Se você está fazendo somente a prova de motonauta, aí é uma prova exclusiva. Aí você vai responder 20 questões, vai ter 1h30 para responder essas 20 questões e tem que também acertar metade. Se você perder o dia da prova, é o mesmo procedimento que eu já falei anteriormente. Muito bem, você passou na prova, muitas capitanias dão esse resultado aí logo depois da prova, inclusive. Então você vai ser marcado o dia para você voltar lá e pegar a sua carteira de habilitação de amador, a CH. A CH ela tem validade de 10 anos e na renovação você não precisa fazer nova prova. Você basicamente vai apresentar aqueles mesmos documentos que tem lá, que eu já apresentei para vocês, a inscrição para a prova. Tem também um requerimento, mas é um requerimento de renovação, pagar GRU, apresentar aqueles documentos
e você faz uma renovação da sua carteira. Não está no slide aqui, mas caso você tenha mais de 65 anos, aí a validade passa a ser de 5 anos, tudo bem? Agora vamos explicar o caso de que você já tem uma carteira de arrais amador, ou então de mestre amador, ou de capitão amador, mas não tem de motonauta. Como é que eu faço nesse caso? Basicamente é o mesmo procedimento, né? Você pode ir a qualquer momento lá na capitania, seja no momento da renovação da sua carteira, ou então em qualquer momento que você desejar, e você vai ter que apresentar o atestado de experiência embarcado, uma cópia autenticada da sua CHA, ou então autentica-se lá na hora apresentando uma cópia simples, uma GRU com comprovante de pagamento, e você não precisa realizar uma nova prova se você já está habilitado como uma das categorias de amador. Se eu estou desejando agregar a categoria de motonauta e já estou habilitado, mas a minha CHA está vencida, não tem problema. No momento da renovação da sua CHA, você faz esse mesmo procedimento. Pede a renovação e também a agregação da categoria de motonauta. A grande dificuldade aqui é realmente você pegar o atestado de experiência embarcado, né? Tem que procurar uma escola aí e fazer as aulas ali práticas. Mas isso só vale se a sua carteira estiver vencida há menos de 5 anos. Para qualquer carteira de habilitação de amador, o procedimento é mais simples se você não deixar passar de fazer a renovação após 5 anos do vencimento. Se a sua carteira vencer e passou 5 anos, aí você vai começar do zero, meu amigo. Vai ter que fazer a prova de novo, né? Mas a prova, por exemplo, se você já tivesse habilitado como capitão amador, você vai fazer uma nova prova de capitão amador. Não vai precisar começar de arrais, mestre e capitão, tá? Para a renovação da carteira sua, você vai precisar preencher um requerimento. Além disso, você tem que apresentar uma cópia da CHA sua, né? É a mesma coisa, autenticada, ou então apresentar a original e uma cópia simples. Um documento oficial de identificação, melhor fazer com a CNH. Né? O CPF também, cópia autenticada, tudo isso. Um comprovante de residência, também cópia autenticada ou apresentação do original. O atestado médico, ou então preferencialmente a CNH válida. E também pagar lá uma GRU naquele mesmo site que eu mostrei lá para vocês. E aqui, novamente, o recado, né? Após 5 anos de vencimento, você tem que fazer todo o processo de inscrição à categoria pretendida novamente. A nova prova, um novo atestado de experiência embarcado, se for o caso de arrais ou motonauta. Então, preferencialmente, não deixe a sua carteira vencida há mais de 5 anos. Essas instruções que eu estou passando aqui para vocês, elas são do ano de 2020. Está existindo uma tendência de as coisas ficarem mais eletrônicas, né? Tudo via site hoje. Então as coisas podem evoluir nos próximos anos. Se você tiver dúvida sobre como está o procedimento, consulte a Norman 03. Lá nessa Norman 03 existe o procedimento que está vigente no momento.